Questão 20. A figura apresentada é de um mosaico produzido por volta do ano de 300 DC, depois de Cristo, encontrado na cidade de Lod, atual Estado de Israel. Nela encontram-se elementos que representam uma característica política dos romanos no período, indicada temos aí 5 alternativas. Note que o mosaico apresenta animais de várias regiões do mundo conquistado naquela época. Então, na figura encontram-se elementos que representam uma característica política dos romanos no período, indicada em A. Cruzadismo, conquista da Terra Santa. B. Patriotismo, exaltação da cultura local. C. Helenismo, apropriação da estética grega. D. Imperialismo, selvageria dos povos dominados. E expansionismo, diversidade dos territórios conquistados. Solução da questão 20. A questão faz referência a um mosaico do ano 300 DC, depois de Cristo. Quer dizer, na parte final da época do Império Romano. Vamos fazer um retrospecto da história de Roma. Começando pela Roma clássica. O poder na Roma clássica, no início, era limitado pelo Senado. Havia uma monarquia, mas essa monarquia era limitada pelo Senado. O Senado era um conselho aristocrático formado pelos patrícios, senhores da terra, e era a nobreza de Roma, possíveis descendentes dos primeiros habitantes de Roma. Esse poder monárquico era também limitado por uma Assembleia Popular, formada pelos cidadãos que votavam as leis propostas pelo Senado. Esses monarcas, no final, os 3 últimos, eram etruscos e governaram Roma despoticamente. Em 1509 a.C., Tarquínio etrusco, Tarquínio o Soberbo, foi deposto por uma revolução que aboliu a monarquia, expulsou os etruscos e impôs a república. Então o Senado voltou com toda a força. Isso vai durar um longo período até a instalação do Império Romano, 27 a.C. Um pouquinho antes de Cristo, o Império se instalou, caiu o Senado novamente. Então, vejamos a solução. Segundo o texto, a figura retrata um mosaico produzido por volta do ano 300 depois de Cristo. Passado o período da monarquia etrusca, instalou-se a República e teve início a expansão territorial com a dominação da Península Itálica. Seguiu-se as guerras púnicas contra Cartago e a ocupação do norte da África.
464 a.C. até 146 a.C. Sicília, Sardenha, Córcega e o domínio comercial do Mediterrâneo. Posteriormente, Roma dominou a Península Ibérica, Espanha e Portugal hoje, né? E a Gália, onde está a França. Até a morte de César, no ano 44 a.C., Roma dominara a Macedônia, a Grécia, a Ásia Menor, Turquia, Síria e Palestina. Com a instalação do Império em 27 a.C., um pouco antes de Cristo, e até o século IV depois de Cristo, portanto, em pleno Império, Roma conquistou ainda o Egito, a Britânia, que é a Inglaterra, né? A Europa Central e parte da Ásia até a Babilônia. O mosaico representa uma característica política dos romanos no período, e até bem antes desse período, né? Já na República, indicada em alternativa é expansionismo, diversidade dos territórios conquistados. O mosaico tem animais de várias regiões do planeta. Então, essa é a resposta da questão. A alternativa é questão 21. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas. Os anos finais do primeiro reinado, de 1822 a 1831, se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela estímulos ao racismo, apoio ao xenofobismo, críticas ao federalismo, repúdio ao republicanismo e a última alternativa, questionamentos ao autoritarismo. Recordemos que, depois da independência, seguiu-se o primeiro período monárquico de Dom Pedro I. Ocorre que nos demais países da América Latina e na América do Norte, a independência abolia sempre, via de regra, abolia a monarquia e instaurava logo a república, o que não aconteceu no Brasil. A independência seguiu-se uma monarquia ainda, com forte tendência a retomar o colonialismo português. Alguns fatos se sucederam.
que culminaram com o fim do primeiro período monárquico. Por exemplo, a Constituição de 1823, que foi feita por uma Assembleia Constituinte, era contra os portugueses. O país estava dividido em partido dos portugueses, partido dos brasileiros. A primeira Constituição, com forte influência dos proprietários de terra, etc., ela era a favor dos brasileiros, contra os portugueses. E reduziu o poder monárquico, o poder de Dom Pedro, e aumentava o poder dos proprietários rurais. Dom Pedro dissolveu essa Constituinte e instaurou uma nova Constituinte. Resultou na Constituição de 1824, no ano seguinte. Essa já tinha um caráter absolutista, a favor do monarca, criando o poder moderador. Tinha os três poderes, de fato, como acontecia nas repúblicas, mas tinha um quarto poder, era o poder moderador do imperador, de Dom Pedro, que tinha poderes absolutos. Então houve muita insatisfação popular com esses fatos. Depois teve a Confederação do Equador, de caráter republicano também, em 1824, que culminou com a morte de Frei Caneca, a condenação e morte dele. A Confederação do Equador que criava uma confederação, onde as províncias seriam independentes. A Confederação do Equador foi esmagada pela força do imperador, das forças que ele mandou para Pernambuco, e ela teve um fim trágico. Depois teve a Guerra Cisplatina também nesse período, que foi de 1825 a 1828. Então, nessa guerra, o Brasil perdeu a província Cisplatina, o Uruguai, e criou-se, com a intervenção da Inglaterra, a mediação da Inglaterra, criou-se o Estado do Uruguai, o país, um novo país na América Latina. Então, tudo isso são fatos que ocorreram nesse período do primeiro reinado, e período muito conturbado politicamente. Solução da questão 21. O tumultuado primeiro reinado iniciou-se em 7 de setembro de 1822, com a proclamação da independência, e terminou em 7 de abril de 1831, com a renúncia do imperador Dom Pedro I. Já em 1649, o absolutismo havia caído na Inglaterra, na época da Revolução Inglesa. Um século antes, as ideias iluministas contrárias ao absolutismo se espalhavam, e em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos proclamaram sua independência, tornando-se uma república. O mesmo ocorrendo com a França em 22 de setembro de 1792. Os acontecimentos narrados são consequências de antecedentes, como a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, a imposição da Constituição de 1824, a falência do Banco do Brasil, a violenta reação contra a Confederação do Equador, a Guerra Cisplatina, o envolvimento de Dom Pedro I com a sucessão em Portugal, conflitos
de interesses nos grupos que apoiavam a independência. Assim, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais, onde Dom Pedro foi mal recebido, e no Rio de Janeiro, com a Noite das Garrafadas, revela, vale a alternativa E, revela o questionamento ao autoritarismo. O movimento a favor da República estava ganhando força contra a monarquia, o autoritarismo monárquico. Questão 22. Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações. No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão alternativa A. A paisagem apresenta uma dimensão política de apropriação efetiva do espaço. Ela apresenta uma dimensão econômica de uso de recursos do espaço. Ela apresenta uma dimensão privada de limitação sobre a utilização do espaço. Alternativa D. A paisagem apresenta uma dimensão natural de composição por elementos físicos do espaço. E a alternativa E. A paisagem apresenta uma dimensão simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Solução da questão 22. A questão faz referência a conceitos como pertencimento e identidade. Seja a identidade no sentido individual ou a identidade cultural no sentido do grupo, de uma etnia. Ela relaciona a questão da paisagem geográfica com a formação desse sentimento de etnia, desse sentimento de pertencimento a um grupo. E uma vez que a identidade cultural do grupo também está estreitamente ligada à paisagem. Vamos ver um texto de Michel Serres. A vida reside, habita, mora, aloja-se, não consegue passar sem um lugar. Disse-ia que ela desenha e codifica a sua definição, entendendo por essa última palavra aquilo que dela diz a sua etimologia, a atribuição de limites. Definição é a atribuição de limites, de fronteiras, sejam abertas ou fechadas. Diz-me onde habitas e dir-te-ei quem és. Michel Serres. No texto, vemos que, portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Assim, a paisagem, além de existir
como forma concreta, apresenta uma dimensão simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço, como está na alternativa E. Questão 23. Temos aí uma fotografia do início do século XX, mostrando uma fábrica com uma linha de montagem. A linha de montagem foi um dos avanços da indústria, linha de montagem dinâmica. Ela foi inventada pelo fundador e dono da Ford, uma empresa de automóveis, em 1913. É o que se vê na figura. Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na alternativa A, autonomia do produtor direto. B, adoção da divisão sexual do trabalho. C, exploração do trabalho repetitivo. D, utilização de empregados qualificados. E E, incentivo à criatividade dos funcionários. A respeito dessa questão, nós sugerimos que você veja o filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos. Tem uma cena muito engraçada que um operário sai da fábrica e de tanto repetir um certo movimento, apertando parafuso, o mesmo parafuso toda hora, ele sai na rua repetindo aquele movimento. Então, essa é a questão colocada. Um aspecto a observar nessa linha de montagem é que o trabalhador ele não sabe o final da linha de montagem. Ele tem uma participação cega, ele não tem uma autonomia na produção do bem que ele está produzindo. Ele nem sabe, ele não precisa saber qual é o resultado final. Então ele pode ficar alheio. Então essa é uma característica da linha de montagem. Solução da questão 23. Ao substituir o trabalho artesanal pelo trabalho abstrato das linhas de montagem, o trabalho repetitivo e o próprio tempo pôde ser quantificado e virou mercadoria. Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na alternativa C, exploração do trabalho repetitivo. Questão 24. A singularidade da questão da terra na África colonial é a expropriação por parte do colonizador e as desigualdades raciais no acesso à terra. Após a independência, as populações de colonos brancos tenderam a diminuir, apesar de a proporção de terra em posse da minoria branca não ter diminuído proporcionalmente.
Continuando o enunciado da questão. Com base no texto, uma característica socioespacial e um consequente desdobramento que marcou o processo de ocupação do espaço rural na África subsaariana foram: alternativa A, a característica: exploração do campesinato pela elite proprietária. Desdobramento: domínio das instituições fundiárias pelo poder público. Alternativa B, característica: adoção de práticas discriminatórias de acesso à terra, que teve como desdobramento o controle do uso especulativo da propriedade fundiária. Alternativa C, característica: desorganização da economia rural de subsistência, desdobramento, crescimento do consumo interno de alimentos pelas famílias camponesas. Alternativa D, característica socioespacial: crescimento dos assentamentos rurais com mão de obra familiar. Desdobramento dessa característica: avanço crescente das áreas rurais sobre as regiões urbanas. Finalmente, a alternativa é característica socioespacial: concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador. Desdobramento: aumento da ocupação da população pobre em territórios agrícolas marginais. Solução da questão 24. Se as populações de colonos brancos tenderam a diminuir e a proporção de terra em posse da minoria branca não diminuiu, então uma característica é a concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador. Um consequente desdobramento de tal configuração, que marcou o processo de ocupação do espaço rural na África, foi o aumento da ocupação da população pobre em territórios agrícolas marginais. Vale, portanto, a alternativa E. Questão 25. Texto 1. A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas, sem rosto ou localização física conhecida, que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no ciberespaço. Texto 2. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão, iniciada em 1929 nos Estados Unidos. George Soros. Continuando o enunciado da questão. A comparação entre os significados
da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises. Alternativa A. O crash da Bolsa em 29 adveio do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e a atual crise é o resultado dos gastos militares desse país nas guerras do Afeganistão e Iraque. Alternativa B. A crise de 29 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos, e a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Alternativa C. A crise de 29 foi o resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após a Primeira Guerra, e a atual crise se associa à emergência dos BRICS como novos concorrentes econômicos. Alternativa D. O crash da Bolsa em 29 resultou do excesso de proteção ao setor produtivo estadunidense, e a atual crise tem origem na internacionalização das empresas e no avanço da política de livre mercado. Alternativa E. A crise de 29 decorreu da política intervencionista norte-americana sobre o sistema de comércio mundial, e a atual crise resultou do excesso de regulação do governo desse país sobre o sistema monetário. Façamos algumas observações. Primeiro, com relação à sigla BRICS. Ela significa, refere-se a Brasil, R, Rússia, I, de Índia, C, de China. O S refere-se à África do Sul, que foi anexado ao BRIC posteriormente, em 2010. Esse grupo forma um bloco com semelhanças econômicas, que são países emergentes, de crescimento rápido, e que, por isso, formaram um bloco. Outra observação é com relação ao liberalismo, o neoliberalismo, que essa crise atual está relacionada a esses conceitos, que é o conceito de keynesianismo. O liberalismo ele vem de Adam Smith. Segundo o Smith, o capitalismo tinha mecanismos próprios, naturais, para se autorregular, e dispensava o máximo de intervenção do Estado. O Estado tinha que ser mínimo, se limitar a cumprir contratos, garantir a propriedade privada. Depois, como houve aquela crise, né, e depois da guerra, na Primeira Guerra Mundial, então John Keynes postulou uma teoria diferente da de Adam Smith, que era o keynesianismo, que definia um modelo de um Estado intervencionista para intervir na economia. Ele foi adotado por muitos países depois da Segunda Guerra Mundial.
Atualmente, o Brasil acho que adota esse modelo. O Estado intervém na economia. A partir dos anos 60, como houve uma crise nas grandes economias, né, ocasionada pela acumulação intensiva de capital, o keynesianismo também foi questionado de novo. E aí descambou-se para um regime, o neoliberalismo, que volta a restringir as funções do Estado. Daí a onda de privatizações que caracterizou esse período de implantação do neoliberalismo. Solução da questão 25. Vamos fazer primeiro algumas observações sobre alguns termos. Por exemplo, o termo BRICS. Essa sigla faz uma referência a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São países que tiveram características econômicas muito semelhantes. E são países que tiveram países emergentes com desenvolvimento econômico muito rápido. Saíram muito rapidamente do estado subdesenvolvido, com índices de desenvolvimento e situações econômicas parecidas. Então, esse é o significado do BRICS. De vez em quando, esse grupo se reúne para tratar de interesses comuns. Então, é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Outro termo que me interessa nessa questão é o termo liberalismo. O liberalismo é a ideia central do sistema capitalista. Ele foi teorizado por Adam Smith. Defende que o sistema capitalista ele tem uma mão invisível que faz a autorregulação mágica do sistema econômico da sociedade capitalista. Então, o Estado tem que se limitar a coisas como cumprir os contratos, garantia da propriedade privada, segurança, etc. Já o keynesianismo é uma ideia diferente. Defende que ele surge com as crises econômicas, né, como uma solução para as crises econômicas. E ele defende que o Estado tem que fazer algum tipo de intervenção. Não como no Estado socialista, mas mesmo no Estado capitalista, é preciso que o Estado intervenha. Isso foi muito adotado depois da Segunda Guerra, com as crises econômicas nos países da Europa. Então, esse é o keynesianismo, que foi criado por John Maynard Keynes, em 1926, essa teoria. Depois, a partir dos anos 60, houve uma crise nas grandes economias. E aí surgiu uma nova ideia, que é o neoliberalismo, que é um certo exagero no liberalismo. E é exatamente o oposto do keynesianismo. O Estado tem que ser mínimo para essas ideias neoliberais. E ele está de acordo com a modernidade da internet, das operações de bolsa feitas através de internet, grandes negociações, etc. O neoliberalismo é interessante. Ele defende um Estado mínimo, muito se aproximando muito dos anarquistas. Para os anarquistas, o Estado não deveria existir. Ele é desnecessário e atrapalha. O neoliberalismo é quase isso, quer dizer, ele defende o Estado, ele acha que tem que ter Estado para haver um controle, mas um controle mínimo.
Já o keynesianismo é a intervenção do Estado que vai se aproximando, onde o sistema capitalista se aproxima do sistema socialista. Não chega a ser um Estado socialista, com controle total, né? Como é na China, por exemplo, na China comunista, mas o keynesianismo defende um pouco a intervenção do Estado, né? Então seria essa a diferença. É interessante que no centro você tem aí o capitalismo com o liberalismo de Adam Smith. Né? Essas são as observações necessárias nessa questão. Bom, vejamos a solução que está aí na tela. Além de 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1917, causou grandes perdas econômicas na Europa. Enquanto essas economias se recuperavam, os Estados Unidos experimentavam um grande progresso, os anos felizes. Mas a superprodução de mercadorias causou a crise, a depressão. O crack, a quebra da Bolsa de Nova York, ocorreu em 29 de outubro de 1929. Bom, a comparação entre o significado da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal diferença, a comparação que foi feita, né? Ocupa a principal diferença entre essas duas crises. Pois, alternativa B, porque a questão pergunta qual a diferença que está subtendida na descrição da crise. A crise de 29 ocorreu devido a um quadro de superprodução, como está dito acima, nos Estados Unidos. E a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Questão 26. Então temos um cartaz da Revolução Constitucionalista de São Paulo. O cartaz foi elaborado pelos partidários da Revolução. No cartaz você tem a bandeira de São Paulo, tem um bandeirante segurando um boneco que é o Getúlio Vargas, pelas pernas, imobilizando o Getúlio, né? Então esse é o cartaz que motiva a questão 26. Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o processo revolucionário. Alternativa A, associando o processo revolucionário à experiência francesa, expressa no chamado A Luta contra a Ditadura. Associando o processo revolucionário de 1932 aos ideais republicanos indicados no destaque à bandeira paulista. Alternativa C, associando o processo revolucionário de 32 ao protagonismo das Forças Armadas, representadas pelo militar que impunha a bandeira. Alternativa D, o cartaz de 1932 associa o processo revolucionário ao bandeirantismo
símbolo paulista apresentado em primeiro plano? E, finalmente, a alternativa é o cartaz de 1932 associa a Revolução Constitucionalista ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz? Solução da questão 26. A Revolução Constitucionalista de São Paulo é de 1932. Por que houve essa revolução, né? Ela foi uma resposta ao golpe de 1930, chamada Revolução de 30, que ela acabou com a autonomia dos estados. E foi um golpe dado por Getúlio, que aboliu, a primeira coisa que ele fez foi abolir a Constituição de 1892. O que aconteceu é que na eleição para presidente, venceu o ex-governador de São Paulo, Júlio Prestes. E o candidato Getúlio Vargas perdeu a eleição. Mas ele não se conformou e deu o golpe militar. E aquele que perdeu a eleição é que assumiu o poder através de um golpe. Ele não se conformou em perder a eleição e se articulou politicamente com várias forças e deu um golpe e assumiu o país como ditador. A Revolução, então, veio, a Revolução de São Paulo foi uma reação a isso. A Revolução de 32. Um movimento armado ocorrido em São Paulo entre julho e outubro de 32. O objetivo é derrubar o governo de Getúlio e instalar uma nova Constituição, porque Getúlio havia abolido a Constituição, a primeira coisa que ele fez. Depois o Getúlio prometeu eleições, novas eleições e tal. Mas quando chegou a hora de fazer as eleições, né, o ditador não gosta de eleição, né? Ele deu um golpe de novo e criou o Estado Novo em setembro de 1937, um pouco antes das eleições que ele tinha prometido, né? A desculpa que ele deu é que os comunistas tinham um plano para tomar o governo. Esse plano ficou conhecido como Plano Cohen. Ele foi desmoralizado posteriormente e descobriu-se que era uma farsa. O capitão Olímpio Mourão Filho, que era um integralista, ele teria sido ele que forjou o tal Plano Cohen. Esse Mourão Filho foi o mesmo que deu início ao golpe militar de 64. Vamos à solução que está na tela. A crise capitalista de 1929 nos Estados Unidos teve seus desdobramentos pelo mundo. Nossa principal exportação era o café para os Estados Unidos. A crise cafeira paulista teve seus efeitos políticos. O primeiro foi o fim do Acordo São Paulo-Minas, política café com leite, e depois o surgimento da Aliança Liberal. Júlio Prestes, candidato de São Paulo à presidência, venceu Getúlio Vargas, candidato da Aliança Liberal. Em 3 de outubro de 1930, teve início a luta armada que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes e empossou Getúlio Vargas. As primeiras medidas de Vargas foram suspender a Constituição,
Fechamento do Congresso. Assembleias estaduais e câmaras municipais também fechadas. Nomeação de interventores militares para os estados, no regime militarista, exigindo novas eleições e uma nova Constituição. Iniciou-se em São Paulo, em 9 de julho de 32, a Revolução Constitucionalista, que criou o cumprimento da Constituição que era vigente, que dava posse ao eleito e não ao que perdeu. Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 32, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal, contra Getúlio. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o processo revolucionário ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. Vale, portanto, a alternativa D. Continuando a solução. As primeiras medidas de Vargas foram suspender a Constituição, fechamento do Congresso, das Assembleias Estaduais, das Câmaras Municipais e nomeação de interventores militares para os estados, exigindo novas eleições e uma nova Constituição. Iniciou-se em São Paulo, em 9 de julho de 1932, a Revolução Constitucionalista, elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal, contra Getúlio. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o processo revolucionário ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. Vale, portanto, a alternativa D. O cartaz evocava esse símbolo que é o bandeirantismo. O bandeirante, o paulista é o bandeirante, que vai defender a nação do golpe de Getúlio Vargas. Essa é a ideia do cartaz, é um chamamento para adesão à Revolução Paulista, Revolução Constitucionalista. Questão 27. A questão 27 relaciona-se com o patrimônio histórico e cultural. O que o projeto governamental tem em mente é poupar à nação o prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte, até mais valiosas, e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, têm desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. Continuando o enunciado da questão 27.
A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, em 1937, foi orientada por ideias como as descritas no texto, que visavam: alternativa A, submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos, de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo. B, visavam transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de preservação do patrimônio nacional por meio de leis de incentivo fiscal. Alternativa C, visavam definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira de acordo com o interesse público. Alternativa D, essas ideias visavam resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas preservacionistas. E a alternativa E, visavam determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional de acordo com a legislação brasileira. Solução da questão 27. A questão 27, como já vimos, trata do patrimônio histórico e cultural, artístico e cultural. Inicialmente, ocorreu um debate sobre a questão envolvendo o ministro Luiz Getúlio Vargas, Gustavo Capanema, ministro da Educação, juntamente com Mário de Andrade, que foi membro da Semana de Arte Moderna em São Paulo, de 1922, e também do advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade. Ao todo, o texto que abre essa questão. Eles fizeram um grande projeto envolvendo a questão artística e cultural brasileira, o patrimônio. Depois, no governo Vargas ainda, no Estado Novo, com Gustavo Capanema no Ministério da Educação, foi criada a Inspetoria de Monumentos Nacionais, junto ao Museu Histórico Nacional. Isso em 1934, quer dizer, logo no início da era Vargas. Então, a partir daí, foi criado o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. O Serviço de Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional foi criado em 1937, a partir dessas ideias de preservação do patrimônio. A cidade de Ouro Preto, por exemplo, foi decretada Monumento Nacional já em 1933. Posteriormente, atualmente considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Bom, vamos à solução. Conforme consta no texto, o projeto da criação do IPHAN o objetivo da criação do IPHAN foi poupar a nação
o prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Assim, a criação no Brasil do Serviço de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural em 1937 foi orientada por ideias como as descritas no texto, que visavam alternativa de resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional, por meio de políticas públicas preservacionistas. Questão 28. A questão trata do problema das filas de espera nos portos, especificamente no Porto de Santos, mas também ocorre em outros portos. Essas filas de espera acabam prejudicando a exportação, principalmente de bens perecíveis, como milho, soja, etc. A soma do tempo gasto por todos os navios de carga na espera para atracar no Porto de Santos é igual a 11 anos, isso contando somente o intervalo de janeiro a outubro de 2011. O problema não foi registrado somente neste ano. Desde 2006, a perda de tempo supera uma década. Notícia na Folha de São Paulo, em 2011. A situação descrita gera consequências em cadeia, tanto para a produção quanto para o transporte. No que se refere à territorialização da produção no Brasil contemporâneo, uma dessas consequências é a alternativa A: realocação das exportações para o modal aéreo em função da rapidez. Alternativa B: dispersão dos serviços financeiros em função da busca de novos portos de importação. A questão está se referindo à exportação. Bom, alternativa C: redução da exportação de gêneros alimentícios, gêneros agrícolas, em função da dificuldade para o escoamento. Parece ser essa a alternativa, né? Alternativa C. D: priorização do comércio com países vizinhos em função da existência de fronteiras terrestres. E a alternativa E: estagnação da indústria de alta tecnologia em função da concentração de investimentos na infraestrutura de circulação. Só fazendo algumas observações com relação a essa questão da fila de espera. Tem-se a informação de que em 2012, no Porto de Santos, o Porto de Santos é o maior porto do Brasil. Os navios registraram estadia, permanência média de 18,7 dias para serem carregados com milho. Quer dizer, 18,7 dias, e desses dias, 16,3 apenas esperando. Os outros dias foi carregando, atracando, etc. Então, você tem aí uma fila grande, né?
uma permanência desnecessária. Outra coisa é observar que as filas chegaram a registrar um prejuízo de 115 milhões, prejuízo por causa dessas filas, 115 milhões de reais. Também caminhoneiros que trazem soja do Centro-Oeste aguardam uma média de 3 horas de fila para chegar aos terminais. Essas filas batem recorde e prejudicam a exportação. O Porto de Paranaguá tem fila também, mas estamos nos referindo ao Porto de Santos. Por causa dessa demora, a China cancelou a compra de soja no Brasil, por causa desse atraso. Isso prejudica, inclusive, a qualidade do produto exportado. A exportação de farelo de soja, açúcar, também sofreram prejuízo com essa permanência no porto, a estadia no porto. Para carregar embarcações com soja, houve a necessidade de uma permanência de 11,4 dias. Quer dizer, 8,8 dias só esperando. Solução da questão 28. A espera para atracar em Santos, importante porto para exportação de grãos, soja, por exemplo, tem reflexos mais graves na importação e exportação de bens perecíveis, como os produtos agrícolas. Assim, no que se refere à territorialização da produção no Brasil contemporâneo, uma dessas consequências é a redução da exportação de gêneros agrícolas em função da dificuldade para o escoamento. Vale a alternativa C. Questão 29. Abre aspas, é uma letra de Luiz Gonzaga e Cordovil. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. A letra dessa canção reflete elementos identitários que representam alternativa A, representam a valorização das características naturais do sertão nordestino, representam a denúncia da precariedade social provocada pela seca, representam a experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. Alternativa D, representam a profunda desigualdade social entre as regiões brasileiras. Finalmente, a alternativa E, representam a discriminação dos nordestinos nos grandes centros urbanos.
Solução da questão 29. O poema remete aos sentimentos e vivências de um migrante. O migrante é sempre cheio de recordações e um bom contador de histórias, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. A letra dessa canção reflete elementos identitários que representam a experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. Alternativa C. Em breve estaremos postando a continuação da resolução da prova de Ciências Humanas de 2012 do Enem. Se você gostou, dê um like.